Bom dia, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de ensino religioso dentro do projeto Simplifica. Hoje nós vamos falar sobre o poder da força interior, a resiliência. Esse assunto está lá nos slides de um momento seu do segundo dia de aula da semana 2 do projeto Simplifica. Começando aqui com uma pergunta. Você já ouviu falar em resiliência? Bom, quando observamos algo sob o ponto de vista da física, a resiliência é a propriedade que alguns corpos têm de voltar à forma original depois de uma deformação elástica. Vamos fazer um teste? Pegue um chinelo de borracha, o seu chinelo normal, gente, e tente dobrá-lo ao meio. Quando você parar de tentar, o chinelo volta ao normal ou continua dobrado? Isso você também pode fazer com um pedaço de elástico, ou elástico de uma roupa. Se você esticar e depois observe se volta ao formato que estava antes. Bom, pessoal, essa propriedade da borracha é o que nós chamamos de resiliência, tá certo? Se você esticar, ela vai voltar depois ao formato que era antes. Mas faça um experimento com o chinelo para ver se acontece. E se você pegar um pedaço de isopor, ou mesmo um pedaço de madeira, e fizer o mesmo experimento que você fez com o chinelo, o que acontece? Será que quebra? Volta ao lugar ou fica com um formato diferente? O fato é que passar por mudanças faz parte de nossas jornadas e estamos sujeitos a viver isso em várias fases da nossa vida. Agora mesmo, pessoal, a gente está passando aí por um processo de mudança bem grande, né? Por conta do Covid-19, que nos deixou trancafiados em casa. Aqueles que são zelosos pela vida, pela sua própria vida e pela vida do próximo, teve a cautela de se resguardar dentro de casa. Outros fizeram isso apenas por imposição dos decretos de lei, mas o fato é que a nossa vida mudou completamente com a presença dessa pandemia. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: como você reage às mudanças? Você muda ou fica exatamente como era antes? Então, para falar de resiliência, que é essa capacidade de voltar, manter as suas características principais, né? Manter a sua personalidade, isso se tratando de pessoa, né? E não de objeto, como a gente estava falando anteriormente. Para falar de um exemplo de resiliência, vamos falar aqui de uma menina ativista lá do Paquistão. Uma menina que ainda muito jovem começou uma luta, né? Ativista é aquela pessoa que luta por um direito, tem uma luta por algum direito. Um direito que não é só dela, é para outras pessoas também. No caso, essa menina, a luta dela era por o direito à educação. Porque lá no Paquistão, os grupos talibãs não permitem que as meninas, não aceitam que as meninas tenham acesso à educação, ok? Eles consideram isso como coisa de infiéis. E aí essa menina, ela enfrentou essa luta. Lá mais na frente ela tornou-se até embaixadora. E aqui nesse slide tem a história dela, um pouco da história dela. Eu vou falar aqui para vocês. Aos 11 anos, Malaya Yousafzai começou a escrever um blog sobre
os problemas que sofriam as meninas do Paquistão para irem à escola. Nesse blog, ela denunciava como os talibãs, que controlavam a zona onde vivia, proibiam que as meninas fossem à escola. Os textos de Malala ficaram tão relevantes que em outubro de 2012, um grupo talibã armado atacou o ônibus escolar que ela vinha e atiraram na cabeça dela. Só que Malala sobreviveu. Ela sobreviveu àquele ataque. E a sua história tornou-se internacional. Não sei se vocês lembram disso. Na verdade, vocês eram muito pequenos, não devem lembrar. E no lugar de se deixar intimidar, Malala decidiu tornar-se a embaixadora na luta pelo direito de meninas e meninos à educação. Meses depois, se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Que bom, não é? Em uma entrevista, ela tinha 16 anos na época. Na época dessa entrevista, se eu não me engano, ela tinha 16 anos. Que foi logo depois da recuperação dela, né? Ela falou que não ia se deixar intimidar por aqueles ataques, né? Pelo o pensamento dos talibãs. E ela ia continuar a luta dela. Ok? Então, Malala aqui é um exemplo de resiliência. Então, a questão é a seguinte. Em sua opinião, a Malala é uma pessoa resiliente? Registre a sua resposta em seu diário de bordo e aproveite para descrever um momento em que você também foi resiliente. Caso você prefira, pode criar uma história em quadrinhos como a de Malala. Pessoal, aqui você viu que tem que fazer um diário de bordo, né, as anotações. Então, eu vou só falar um pouquinho sobre o diário de bordo, que ainda é uma dúvida de muitos alunos. Esse diário de bordo podia ser um caderno exclusivo para você estar fazendo as suas anotações. Porém, a gente não exige assim. Pode ser o seu próprio caderno que você vai fazer dele um diário de bordo. Ou seja, você vai em todas as disciplinas, antes de iniciar a aula, você pega o seu diário de bordo, faz o cabeçalozinho ali, aí vai assistindo as aulas, vídeos, os materiais que forem enviados para vocês, não só aqui em religião, mas em todas as disciplinas, você vai fazendo, ao passo que você vai estudando o material, você vai fazendo as suas anotações, ok? Faz o cabeçalo, depois estudando o material, vai fazendo as anotações. Nesse caso de hoje, eu vou pedir que quem puder fazer um vídeo falando do nosso assunto de hoje, puder até se aprofundar mais sobre a vida de Malala e de pessoas resilientes. Se puder gravar esse vídeo, você vai fazer o seguinte. Quem for gravar, né? Vai fazer o seguinte, dizer seu nome, no início do vídeo diz o seu nome, a escola que estuda, qual é a disciplina dessa atividade e sobre o que você vai falar, no caso de força interior e resiliência, né? E quem é sua professora, essas coisas. Aí depois você grava o seu vídeo, só fala normalmente. Isso só para quem quiser, não vou dizer que é obrigatório, tá certo? Porém, quem fizer, me envie que isso vai valer ponto também. Acrescente na sua nota. Outra coisa, a nossa atividade de hoje, essas anotações não é exatamente a nossa atividade. Nossa atividade de hoje, a atividade que eu vou pedir que vocês façam, eu vou enviar daqui a pouco, tá bom? Mais tarde eu envio. Aliás, daqui a pouco não, mais tarde, depois que as meninas disponibilizaram o material do Simplifica e vocês estiverem
folheado alguma coisa aí eu volto enviando o link da atividade para vocês, ok? Tenham todos um bom dia. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha nos feito refletir sobre alguma coisa, tenha nos trago uma reflexão boa para a nossa vida. Fiquem com Deus.